Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a aula 3. Eu não sei se eu fiz a correção dela com vocês. Então, eu vou rever aqui e fazermos a correção. Nessa aula 3, eu vou usar um outro aplicativo aqui para a gente poder fazer a correção e depois eu volto. Tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Nessa aula 3, deixa eu voltar lá rapidinho no texto. Nós temos aqui uma classe de 40 alunos, nós temos 22 homens, né? Eu não lembro se eu fiz. São 22 homens e 15 são louros. Então, entre os alunos louros, 10 são mulheres. Um aluno é escolhido ao acaso. Ele quer saber qual é a probabilidade, né? Qual é a probabilidade de nós termos homem louro e homem que seja louro. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta e vou fazer com vocês. Vamos lá para a página. Então, gente, nessa situação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a probabilidade, no caso, eu vou colocar o homem, a união com o louro. Então, a probabilidade eu vou ter aqui, ó, de homem, mais a probabilidade dele ser louro, menos, no caso, menos porque eu vou tirar o seguinte, se eu tirar as mulheres, vai me sobrar só os homens que são louros. Então, eu vou tirar a interseção. Então, aqui, ó, o A é o homem, o B é que são louros. Olha, se eu tenho 22 homens em uma turma de 40, mas eu tenho louros 15 pessoas louras numa turma de 40, menos 5 pessoas, que no caso aqui, ó, desses louros, 5 pessoas são homens, numa turma de 40. Quando eu faço essa conta aqui, ó, 22 mais 5 vai dar 37 sobre 40. Menos 5 sobre 40, tá? Ok? Então, vai ser igual 37 menos 5 vai ser 32 sobre 40. Eu vou simplificar aqui, tá? Eu posso simplificar aqui por 2. Posso simplificar aqui por 2. Aonde eu vou ter 32 dividido por 2 dá 1. 6 vezes 2, 12. Vai dar 16 sobre 20. Também pode simplificar aqui por 2. Eu vou simplificar por 4, gente, aqui fica melhor. Ó, aqui podia ter simplificado por 8. Vai dar 4, que vai dar 5. Então, a probabilidade de ter homens e louros é o quê? 4/5. Essa aqui é a aula 3. Aula 3. Essa é a questão 1. Nós temos a questão 2, que é o seguinte. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Na questão 2, eu tenho uma urna que contém 3 bolas brancas, 2 bolas vermelhas e 5 bolas brancas. Ele quer saber o seguinte, qual é a probabilidade de eu ter bolas brancas
Ou, quando eu uso ou, ó, é união com a vermelha. Então, eu vou ter a probabilidade branca mais a probabilidade da vermelha. A probabilidade da branca é o seguinte, eu tenho um total de 10 bolas, se vocês verem no exercício 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, eu vou ter 10. E branca, gente, eu vou ter o quê? 3 mais as vermelhas. As vermelhas, eu tenho 2. Ó, 2. Quando eu faço aqui, eu tenho duas frações com denominadores iguais. Vou repetir o denominador e vou somar meu numerador. Então, vai ficar o quê? 5 décimos. Mas ele quer isso em forma de porcentagem. Então, eu posso fazer, ó, 5 décimos multiplicar por 100, 100%. Então, eu vou ter, ó, 5 vezes 100, 500, dividido por 10, eu vou ter o quê? 50%. Tá? Nessa aula 3, tem a questão número 3, que ele fala o seguinte, ó, eu tenho um conjunto de números que vai de 1 a 200. É fácil, é escolhido o acaso e a probabilidade de sair múltiplo de 5. Essa probabilidade de sair múltiplo de 5, ele fala que é 1/5. Isso aqui é a probabilidade de sair múltiplo de 5, tá? E aí o que ele queria saber? Qual é a probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 5? Então, ó, a probabilidade é uma probabilidade negativa. Então, vai ser 1 menos o que eu tenho. Então, eu vou ter, ó, 1 menos 1/5. O MC de 1 e 5 vai ser 5. Então, eu vou ter, ó, 5 vezes 1, 5, sobre 5, menos 1 sobre 5. Então, 5 menos 1, 4/5. Então, a probabilidade de não sair múltiplo de 5 vai ser o quê? 4/5. Ok? Então, eu não sabia se eu tinha terminado a aula 3. Eu vou voltar aqui para outra apostila. Ó, nessa apostila aqui, nós fechamos a atividade. Nós temos a aula 4, que ela fala sobre representação gráfica, tá? Nessa aula 4 aí, nós estamos com dois tipos de gráfico. Nós estamos com gráfico de colunas ou barras, né? Que é o gráfico de colunas ou barras. Só um minutinho. Gráfico de colunas ou barras, ó, o gráfico de colunas ou barras, tá vendo? Então, eu tenho aqui, China tem 1.400 milhões, Índia 1.400, Estados Unidos. Tá vendo a estrutura do gráfico? Então, é um gráfico de colunas ou barras. Aqui eu tenho aqui um exemplo, né, básico de uma aplicação desse gráfico, né, de colunas e barras, porque aqui ele faz valores de gestão de pessoas que preferem os mais jovens. E nós temos aqui um gráfico de setor, que é o gráfico também conhecido como gráfico de pizza ou polar. Então, nós temos aqui, ó, 15%. Aqui, esse gráfico está falando sobre desempenho em matemática. Então, 15% é ruim em matemática. 25% é ótimo. 30%, 35% é bom. E temos também o gráfico de linha, que é muito utilizado, né? Quando a gente trabalha com anos, meses. Ó, aqui tá vendo a questão do analfabetismo. Então, assim, ó, tá vendo que ele está decrescendo? Porque em 1940 eu tinha 56% de pessoas analfabetas. Ou em 2010 eu passo a ter o quê? 9,6%. Então, esse é o gráfico de linhas. E nessa questão eu tenho duas atividades.
E essas duas atividades, ele faz uma análise do gráfico. Então, aqui, ó, em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Bem, o gráfico não está se referindo ao ano de 2014. Já tem uma parte aí, está referindo-se ao ano de 2015. Até no iniciado da questão, ó. Tem que verificar, então, F é falsa. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Se nós olharmos aqui o gráfico, ó, não foi 28 de setembro, porque 28 de setembro foi 4,109. Na verdade, foi dia 22 de setembro. Na letra C, a função que representa o valor de cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Tudo bem, mas ele tem umas alternadas. Ele é crescente, depois ele vai ter um processo que é decrescente. Então, ele alterna esses valores. Aí vem aqui, ó, na letra D, a diferença entre os valores de cotação do dólar comercial de maio, olha o mês de maio. O mês de maio nós temos 3,187 e o mês de março 3,192. Quando você faz essa diferença, vai dar 0,05. Então, a diferença é um valor menor que 1 centavo. Verdade. Então, isso aqui é verdadeiro. Quando você faz essa diferença. E aí ele comenta aqui na letra E que dia 15 de agosto o valor da moeda foi menor que... Não, se você olhar aqui dia 15 em agosto, ó, foi 3,629, que é, no caso, né, igual, não é menor nem maior. Na segunda questão, ele comenta o gráfico de setores. Bem, lembra que no texto está falando que o gráfico de setores é o quê? É o gráfico de pizza. Então, essa aqui que é a correta, tá? E essa aqui que é a correta. Ok?